E há também essa questão da não aceitação mesmo da família. Uhum. Quando você vai conversar com o pai, quando o professor sinaliza que a criança não está aprendendo, está com a aprendizagem muito demorada, quando a gente vai conversar com o pai, diz, meu filho não é doido, meu filho não é doido. Ninguém está chamando seu filho de doido. A gente está trazendo para o senhor uma realidade de sala de aula conforme o professor está sinalizando. Sim. Geralmente não é um professor, são vários que sinalizam aquela situação. Mas a questão do AE, ela precisa muito ser revista nesse sentido do pai compreender que quanto mais ajuda para o filho, melhor. E aí, matraqueiros, beleza? A gente está aqui no nosso penúltimo Matracast do ano. Ah, vai encerrar. Encerra, mas continua no próximo ano. E para essa penúltima conversa, a gente está aqui com uma pessoa muito especial na nossa escola, que faz um trabalho muito importante, que é Lucileide Lopes. Ela cuida do setor do AEE. O que é o AEE? A gente vai já conversar sobre isso. Ela está trabalhando na área da educação há 32 anos e só nessa escola há 11 anos. Lucileide, seja bem-vinda ao Matracast. Boa tarde, obrigada. Você poderia falar para a gente um pouco da sua trajetória na educação? Sempre foi em Fortaleza, trabalhou em outro local, sempre foi AEE, antes você estava em sala de aula, coordenação, como é que é a sua caminhada na educação? Bem, eu comecei a lecionar em 1992. E, na época, não se falava em educação especial ou educação inclusiva. Mas já se tinha uma noção que alguns alunos precisavam de um acompanhamento. Então, eu trabalhei na rede particular por aproximadamente 6 anos. Fiz um concurso para a Caucaia em 1998, fui aprovada, fui efetivada e passei 10 anos em Caucaia como efetiva. Nesse período, aconteceu o concurso de Fortaleza, em 2001, e eu fiz o concurso, fui aprovada, fui efetivada. Então, em 2008, eu deixei Caucaia e fiquei só na rede municipal de Fortaleza. De lá para cá, eu já comecei como professora de sala de aula, fui também da coordenação pedagógica, coordenei escola por 5 anos, e o AE eu comecei em 2014. Deixei a coordenação em 2013, no final do ano, e assumi o AE em 2014 nessa escola, que antes não era integral, era uma escola regular. Só em 2015 que ela passou a ser uma escola de tempo integral. Lucileide, eu queria te fazer umas perguntas básicas, também para quem está em casa poder entender. Quem não sabe de nada desse tema vai entender um pouco, e quem já conhece para aprofundar um pouco mais. O que significa AEE? Atendimento educacional especializado. Mas a sala que atende o aluno chama-se SRM, Sala de Recurso Multifuncional. Porque, na verdade, o público da educação especial é um público que precisa de uma complementação ou suplementação na questão da sua vida escolar. Então, não é uma sala de reforço escolar, não é uma sala para acompanhar alunos com atividades regulares que são o professor passa em sala. Mas é uma sala que ela é equipada com jogos, com materiais pedagógicos, lúdicos, para que o aluno veja o diferencial. Ele pode ver algo que tem relação com o conteúdo em sala, mas de uma forma lúdica. Um exemplo, o professor está trabalhando no sistema solar. Na sala ele tem um livro, o professor pode levar até outros recursos, como geralmente leva um vídeo, né, ou faz um trabalho, mas na sala de recurso multifuncional, o professor do AE pode trabalhar aquele conteúdo, mas como quebra-cabeça, por exemplo, um jogo da memória. Então, eu não estou trabalhando a aula, mas eu estou adequando o material para facilitar aquela aprendizagem, para que aquela criança, aquele aluno, ele tenha as suas potencialidades desenvolvidas da melhor forma, que não seja a questão de livro, lousa, mas sim algo que o chame a atenção. E o lúdico chama a atenção da criança. Ajuda a desenvolver as suas funções cognitivas. Vamos falar um pouco de números. Essa atividade, né, essas atividades do AEE nas escolas públicas, isso é algo relativamente novo. Há um tempo não tinha. É baseado em alguma lei? É municipal? É nacional? Cada um faz como quer? Como é que se aplica isso a nível de Constituição, de legislação? Está na LDB. A Lei da Inclusão, né, a Política Nacional de Educação Inclusiva, está na LDB. E tem todo o aparato legal sobre isso na Constituição, né? As políticas públicas, elas funcionam também para a educação especial. E é importante porque quando você trabalha com um aluno com necessidades educacionais especiais, você descobre que aquele aluno ele tem potencialidades. Então, o AEE, o atendimento educacional especializado, não é para ver a dificuldade, e sim
observar aquela criança através do acompanhamento e desenvolver nele as suas potencialidades. Mas a educação especial, ela é uma lei, está garantida na lei da LDB. Só para quem está em casa e não consegue fazer a conexão, a LDB é a Lei de Diretrizes e Bases da Educação. O que é que isso quer dizer? Existem regras e normas, a gente não fica inventando um bocado de coisa, não. Existe como se fosse uma bíblia da educação aqui no Brasil e as regras estão todas lá. O AEE, esse atendimento para cada caso que precisa, isso está garantido em lei. Sim. E é uma lei nacional. Sim. Quem é o público do AE? Há um tempo atrás se chamava público-alvo. Hoje não se usa o termo público-alvo, é público do AE. Alunos com deficiência física, né? Pode ser a questão da paralisia cerebral, surdez, a surdo-cegueira, a cegueira, né, que são deficientes visuais, a criança com síndrome de Down, o aluno que tem transtorno do espectro do autismo e também as altas habilidades, que antes se chamava superdotação, mas hoje são altas habilidades. Lucileide, vou fazer para ti um comentário que muitas vezes escuto e a gente vê na escola, na rua, em vários locais. É certo uma pessoa olhar para um jovem, uma criança e assim, esse menino tem jeito de ter tal coisa, ou autismo, ou alguma necessidade. É certo eu ou qualquer pessoa olhar e já julgar, ou é necessário ter um laudo médico, uma pessoa especializada para dizer existe alguma coisa específica naquela pessoa? Bem, geralmente habitualmente eu costumo dizer assim, esse menino é danado, deve ser hiperativo. Esse menino faz coisa, só pode ser autista. Que é uma forma errônea, porque você pode até ter uma hipótese, achar, mas quem vai realmente confirmar isso é uma equipe médica. Então, é importante, né, esse olhar da família, quando nota que a criança tem um comportamento, às vezes, não dizer diferente dos outros, né? Às vezes a criança não dorme bem, não tem um bom rendimento escolar, está sempre com alguma questão emocional que os pais não conseguem compreender, né? E uma visita ao médico ajuda bastante para que aquela criança seja avaliada. Isso não quer dizer que ele vá sair do consultório com um diagnóstico, mas o médico, né, uma equipe clínica, ela tem esse olhar da medicina para realmente ver se aquela criança, se aquele aluno, aquela pessoa, ela tem a necessidade de um diagnóstico. Eu te pergunto isso também porque não é só o pai ou a mãe chegar no setor do AE e dizer, meu filho parece que tem tal coisa. É necessário uma pessoa especializada com este laudo para começar o acompanhamento do AEE, não é isso? Geralmente, o que é que se é feito? Quando os pais chegam na escola procurar coordenação ou professor e fala que o aluno em casa tem alguns comportamentos diferentes ou está com aprendizagem diferente de como deveria ser numa certa série, a escola, a coordenadora nos comunica, né? E aí, o que o professor do AE vai fazer? Ele vai conversar com os professores daquele aluno. No caso de uma escola de ensino Fundamental 2, são muitos professores, então a gente vai conversar com todos eles, né? Vai escutar e ver a maioria daquelas falas. Chamamos o aluno, o professor do AE pode chamar o aluno e fazer uma avaliação diagnóstica. Essa avaliação não é feita de uma hora para outra, por isso requer tempo, porque a gente tem que observar o aluno nos espaços da escola, como é que ele é no intervalo, como ele se comporta numa fila, no AE, como é que ele o que eu apliquei de avaliação diagnóstica, como ele conseguiu fazer desenvolver aquela atividade, qual foi as respostas, né, quais foram as respostas que ele deu, como ele montou um jogo. Então, tudo isso é observado. Na conversa com o professor, na sala de aula, como é que ele é em sala, faz as tarefas, é atencioso, não é, sai muito de sala. Então, é todo um processo. Após toda essa avaliação, esse período de avaliação, a gente faz um relatório daquele aluno. A gente chama a família, mais uma vez, conversa, e coloca uma hipótese. O professor ele não pode afirmar, mas a gente pode colocar uma hipótese. Sim. E aconselha que a mãe ou o responsável, quem quer que seja, né, que cuida daquela criança, o leve a uma consulta. Aí, sob o olhar do médico, um olhar clínico, nós vamos ter um feedback. Sim. E ainda naquela parte de números que eu te falei, né? Se a gente falar na rede municipal e nessa escola, Joaquim Francisco, Escola de Tempo Integral, você saberia dizer em números quantos alunos atendidos pelo AE nós temos? Nós temos, em média, na rede municipal, um pouco mais de 28.500 alunos, segundo os dados da SME. Sim. Nessa escola, nós temos, em média, alunos com diagnóstico, 45 alunos. Dentre eles, nós temos transtorno do espectro autista, nós temos deficiência intelectual, surdez, temos um aluno com surdez, não temos com cegueira. E altas habilidades, eu não tenho nenhum no meu público de atendimento,
porque isso é visto como professor, né? Aquele aluno que mais se destaca, aquele aluno que tem você vê que ele tem um desenvolvimento mais avançado, né? Então, altas habilidades não temos aqui na escola, pelo menos até o momento. Sim. É um número que chama a atenção da rede, que é um número muito grande, mais de 20 mil. Sim. Como é que a gente pode pensar em inclusão numa demanda tão grande? Olha, a prefeitura, ela tem uma rede de apoio para a educação especial. Nós temos acompanhamento, né? Cada distrito tem a equipe que acompanha, né? Distrito 3, Distrito 1 e assim. E tem a questão dos assistentes de inclusão, né? Mas existem algumas diretrizes para esses assistentes de inclusão. Temos um profissional de apoio. Quando é que um aluno tem um profissional de apoio para que ele seja acompanhado? Para que esse profissional de apoio venha para a escola, a criança precisa ter dependências como alimentação, locomoção e a questão da higiene. Também a questão verbal. Então, é preciso esses critérios, né, serem avaliados e vistos para que ele tenha esse profissional de apoio. O assistente de inclusão, ele está na escola para garantir a facilitação dessa inclusão do aluno. A questão de uma observação da criança durante o recreio, numa tarefa, na sala. Então, o assistente de inclusão ele é fundamental na escola. Sim. Então, Lucileide, o público que você atende aqui na Escola de Tempo Integral Joaquim Francisco, no AEE, pelo que você vem observando ao longo dos anos, a inclusão é algo que a gente pode dizer está acontecendo, estamos à cata dela, como é que você avaliaria? A inclusão acontece, mas a gente precisa, algumas coisas precisam ser revistas. Por exemplo, não é só colocar a criança dentro de uma escola. Isso pode ser integral como uma escola regular. É preciso ter também, dar assistência, né, àquela criança. Muitas vezes existe a dificuldade de logo chegar na escola um profissional de apoio. Às vezes acontece, né? Mas também, mesmo quando a prefeitura abre inscrições, nem todos querem concorrer a essa vaga de profissional de apoio. Nem todos querem. Assim também como assistente de inclusão. Nem todo mundo está disposto, ou por alguma razão, a ser um assistente de inclusão. Às vezes por medo, por preconceito, às vezes por achar que a criança, se for uma criança que vai me agredir, acontece também essas falas. Mas são profissionais essenciais para que a inclusão também aconteça. Não apenas esses profissionais, mas os serviços de CAPS, para que sejam parceria, equipe multidisciplinar, que precisa muito, né? O que é equipe multidisciplinar? É o psicólogo, o psicopedagogo, a terapia ocupacional, né? A fonoaudióloga, quando precisa. Então, a equipe multidisciplinar, ela avalia a criança e vê quais desses profissionais ela tem necessidade de ser incluída para né, ter um acompanhamento. Então, o AE da escola, ele é fundamental, porque ele trabalha as potencialidades, ele faz essa interlocução com o professor de sala, articula, né, esse acolhimento dessa criança na escola. Mas, além da escola, precisa que ele também tenha esse acompanhamento. E há uma dificuldade com relação a isso, nos postos de saúde, para marcar uma consulta, para esperar que tenha a vaga, porque a demanda é muito grande. Alguns pais me dizem que já estão há meses aguardando uma consulta médica. Então, quanto mais passa-se o tempo, mais a criança vai, às vezes, ter prejuízos, por falta de uma medicação, de um diagnóstico. O diagnóstico não é para invalidar a criança, por ter uma necessidade especial. O diagnóstico é para que ela tenha acesso aos direitos dela e que ela seja realmente bem acompanhada, inclusive nas questões de terapias, medicações. Porque não se pode administrar um medicamento sem que haja uma receita médica. Sim, sim. Excelente. No Matracast, que se origina a partir do jornal Matraca, é muito caro para a gente as questões étnico-raciais. Falar sobre raça, racismo no Brasil. Quando a gente faz isso, uma ligação com o setor do AEE, e aí logo me vem o pensamento de uma autora brasileira chamada Carla Cotirene, que é a interseccionalidade. Que é isso? Misturar diversos marcadores em uma mesma pessoa. Por exemplo, uma pessoa preta, pobre, favelada, ela mistura nessas três categorias grandes problemas sociais onde ela vai enfrentar, de alguma maneira, o que vai vir para cima dela. No AEE, existe essa interseccionalidade, o aluno ele tem um problema neurodivergente, e tem a questão racial, e tem a questão de gênero. Você já pegou questões assim, diversas problemáticas incrustadas numa mesma pessoa? Algumas vezes, mas a maioria das vezes é mais mesmo a questão da deficiência. Há alunos que não querem o acompanhamento do AEE, porque tem vergonha. Tem vergonha, porque quando sai da sala, ou quando é chamado em sala para ir para o AE, de alguma forma, os colegas dizem logo que ele é doido, que ele é autista, que ele é burro, porque vai para o AE porque é doente. Então,
a escola, ela tem esse papel de combater essas falas. Uhum. Isso em todos nós, seja professor, seja aluno, e do porteiro à direção, Sim. o combate ao bullying, ele é fundamental. E isso eu não trago apenas para a questão do aluno neuroatípico, mas para a questão do aluno de outros gêneros, né, da questão sexual, da questão de raça, Uhum. né, a questão muito das ofensas como a pessoa negra. Então, Uhum. a gente vê muito isso, né? Uhum. Mas no AE a questão maior mesmo é por se achar deficiente. Uhum. Então, eu tenho alunos que os pais não querem que sejam acompanhados. Uhum. O aluno não quer e os pais concordam. Então, o AE, ele é uma oferta da prefeitura para os alunos. Sim. Ele é uma oferta obrigatória. Mas o pai trazer o aluno para o AE é uma opção. O pai faz essa opção. Há alunos que têm acompanhamento fora da escola, em outras instituições. Então, o pai prefere que ele não fique no AE da escola, Uhum. fique apenas nos acompanhamentos Em outro em local. outros locais, outras instituições. É um direito dele. Uhum. Mas tem pais que querem que a criança seja realmente aluno público do AE. Então, a gente acompanha esse aluno. E há também essa questão da não aceitação mesmo da família. Uhum. Quando você vai conversar com o pai, quando o professor sinaliza que a criança não está aprendendo, está com uma aprendizagem muito demorada, quando a gente vai conversar com o pai, meu filho não é doido, meu filho não é doido. Ninguém está chamando seu filho de doido. A gente está trazendo para o senhor uma realidade de sala de aula, conforme o professor está sinalizando. Sim. Geralmente não é um professor, são vários que sinalizam aquela situação. Uhum. Mas a questão do AE, ela precisa muito ser revista nesse sentido do pai compreender que quanto mais ajuda para o filho, melhor. A gente tem um problema grande hoje, que é a palavra autista, ela está se transformando em ofensa. Não é difícil a gente ver alunos correndo, ou mesmo em sala de aula, querendo ofender o outro e diz, seu autista, como é que vocês, profissionais do AEE, veem essa problemática? É terrível, porque, e mais uma vez eu volto à questão do bullying. Uhum. É como se fosse uma ameaça. Né? Eu sou autista, eu sou uma ameaça para os meus colegas. Eu sou autista, eu tenho que ser visto de uma forma diferenciada e separada, porque eu sou autista. E o meu trabalho, geralmente, sempre no começo do ano letivo, é fazer logo de imediato essa prevenção ao bullying. Mas não é fácil. Uhum. Não é fácil. Porque sempre tem aquela questão que a criança traz em si de dizer que eu sou normal, você não é normal porque você tem um diagnóstico. E aí, na reunião de pais, o que eu mais peço aos pais, conversem com os filhos de vocês, para não fazer esse tipo de bullying. E trago aquela frase, não faça ao outro o que não quer que faça a você. Uhum. Alguns compreendem isso. Alguns têm essa consciência de que quando eu faço mal a alguém, eu também posso receber esse mal de alguma forma. Né? O bullying, ele não fica sem um retorno. Quando você comete bullying com alguém, você também vai arcar com as consequências desse bullying. No caso de um aluno, os pais são chamados na escola. Sim. Há uma conversa com a direção. Uhum. Há uma questão de chamar-se atenção, porque o bullying é crime. Sim. E isso Sim. vai do aluno com necessidades especiais, como para as pessoas negras, para as pessoas obesas, para as pessoas de vários tipos de ser, né? Então, Alguma deficiência, uma né? deficiência. Então, a gente vive nessa questão de estar falando sobre isso. Sim. Lucileide, a gente está no tempo do Natal. Como é que você, do AEE, poderia conscientizar os alunos, pegando esse período de sensibilização das pessoas, sobre respeito, sobre a própria mensagem de Cristo? Olha, Natal, ele é uma data muito bonita. Eu amo essa época. Mas eu apresento Cristo, né, essa questão do Cristo para os meninos, como uma pessoa que tem que estar perto, né, no nosso coração. Então, quando eu digo nascimento de Cristo, eu não falo daquele Cristo que vai nascer mais uma vez numa manjedoura. Mas eu falo do nascimento dos nossos sentimentos bons. Porque para mim, Cristo era isso. Era uma pessoa que lutava pelos direitos dos que não tinham direito. Sim. Então, a gente traz isso para eles como saber acolher o outro, saber respeitar, procurar mudar algumas atitudes com relação ao preconceito, a cometer bullying com os colegas, mas principalmente de acreditar em si, que um diagnóstico, um laudo, não vai dizer realmente, não vai dizer que eu sou uma pessoa incapaz. Sim. Mas as minhas possibilidades de aprendizagem, as minhas potencialidades, elas podem ser desenvolvidas de várias formas. E isso, para mim, é fundamental na criança. Não é trazer para o aluno, né? Não é trazer para o AE para simplesmente dizer você está aqui porque você não aprendeu, porque você não pode aprender, não, em hipótese alguma.
mas para mostrar para ele que há outras possibilidades dele aprender. E que a aprendizagem ela acontece para cada pessoa de forma diferente. Uns aprendem mais rápido, outros mais lentos, mas aprende. Às vezes, o aluno ele não sabe ler. Mas se você perguntar um assunto para ele, ele fala claramente sobre aquele assunto. Ele não consegue escrever, ele não consegue colocar no papel, porque não é alfabetizado. Mas ele fala do que ele aprendeu em sala. Então, essa aprendizagem aconteceu ou não? Aconteceu. Por quê? Porque ele foi capaz de falar do que ele aprendeu. Sim. Quando você monta com um aluno quebra-cabeça do sistema solar, ou um mapa do Brasil com as regiões, ele aponta, olha, o professor viu isso aqui na sala. Professor, eu sei o que é isso aqui, eu sei o que é esse clima, eu sei o que é a Caatinga, eu sei quantas regiões no Brasil. Então, ele tem o jeito de aprender. E, voltando para a questão do Natal, o Natal, ele é essa partilha também do que é bom da gente para o outro. O meu saber, o seu saber. O que eu posso te dar para que você se sinta acolhido na escola, no ambiente de sala de aula, e o que você pode também oferecer para as pessoas. Gosto muito de falar em sala que uns devem ajudar os outros. Quando você vê uma criança que tem dificuldade em fazer uma tarefa, em permanecer sentado, chegue junto, seja amigo. Isso é partilhar. E é compartilhar. Exato. Lucileide, encerrando a nossa conversa de hoje, eu queria que você olhasse para a câmera e dissesse uma mensagem para as mães dos alunos do AEE. Uma mensagem de força, de fim de ano, de Natal, uma mensagem como você quiser, para as mães. Porque a gente sabe que as mães carregam muitas vezes uma batalha gigantesca, né? Sim. Existe uma frase que diz que é muito fácil a gente amar uma rosa, mas é muito difícil aceitar os espinhos. Então, a nossa vida, ela não é feita só de rosas. Tem as dificuldades, tem as lutas diárias, tem as decepções, as expectativas criadas e às vezes não correspondidas. Mas uma coisa eu quero deixar para vocês que fique realmente no coração de cada um. Ame seu filho do jeito que ele veio ao mundo. Com as dificuldades, com as noites em claro, com os medos, com a insegurança, mas ele é seu filho. Ele não pediu para nascer autista e nem com nenhuma deficiência. Ele apenas nasceu. Então, se você o trouxe ao mundo, acolha, cuide, proteja, ame, oriente, mas faça com que ele entenda que ele tem um lugar na sociedade e lute pelos direitos dele. Seja uma pessoa que procura se informar desses direitos e não deixe seu filho se sentir pequeno. Você é responsável por esse crescimento dele. Feliz Natal. É isso aí. E nesse MatraCast, o penúltimo do ano, a gente tratou um pouco sobre o AEE e esses alunos que têm diversas necessidades e a escola vai incluí-los na educação. Que a gente possa também se abrir para esses alunos e incluí-los no nosso cotidiano, nos trabalhos escolares, no dia a dia da escola. A gente pode fazer isso e isso faz parte da educação também. Educação pública, gratuita, de qualidade e antirracista. Lucileide, muito obrigado. Valeu. Até a próxima, matraqueiros. A gente se encontra. Valeu.